Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você aquilo que está escrito no Salmo 13, que diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E mesmo o homem segundo o coração de Deus enfrentou o silêncio de Deus. Nossa alma, quando está perplexa, ela produz muito mais perguntas do que respostas. Nós podemos ver aqui Davi apresentando um questionamento de 5 perguntas ao Senhor. Até quando, Senhor? Esquecerá de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Parece que a fé do Davi conheceu um cansaço aqui. Muitas vezes nós nos assemelhamos a Davi e apresentamos diante de Deus as nossas frustrações, apresentamos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Nós falamos de Deus da nossa tristeza, do abatimento da nossa alma. Nós falamos de Deus das situações que nos abatem, que nos abalam. Falamos dos nossos conflitos nos nossos relacionamentos, dos problemas nas nossas famílias, dos conflitos às vezes com os filhos e com os cônjuges. Às vezes nós falamos para Deus dos problemas do nosso trabalho. E tudo que nós encontramos é o silêncio de Deus. E a gente fala para Deus: até quando, Senhor? Age na minha vida, Senhor. Trabalha na minha história, trabalha no meu casamento, liberta o meu filho, visita o meu trabalho. Nós clamamos ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos cansados, nós ficamos abatidos, porque tudo que escutamos é o silêncio de Deus. Nós podemos perceber na Bíblia outras pessoas que enfrentaram esse silêncio de Deus. Quando nós olhamos para Jó, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu a sua saúde, Jó foi incompreendido pela sua esposa e acusado pelos seus amigos. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor se manteve em silêncio. Quando nós olhamos para Marta e Maria, irmã de Lázaro, uma família que Jesus amava, quando Lázaro adoeceu, elas mandaram um recado para Jesus dizendo: Mestre, está doente aquele a quem tu amas. E tudo que elas encontraram foi o silêncio de Deus. Parecia que aquela demanda caiu num vazio. O próprio Jesus experimentou o silêncio de Deus quando foi orar no Getsemane. Jesus falava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E Jesus repetia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E aquela oração parecia muito mais um monólogo do que um diálogo. E aquela oração parecia que caía no vazio. Parecia que Deus não respondia a Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos da mesma forma? Parece que nós vamos orar e a oração não passa do teto. Parece que os céus estão fechados. Parece que o céu é de bronze e que Deus não está nos escutando. E isso gera um cansaço na nossa alma. Isso gera um desânimo no nosso coração. E ainda o salmista fala: Deus, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor, o Senhor vai estar com o rosto virado para mim? Porque Deus é um Deus onipresente. Ele é um Deus presente o tempo todo. Mas às vezes ele parece um Deus ausente. Porque ele parece que não reage aos problemas nas nossas famílias. Parece que Deus não reage aos conflitos entre os filhos, entre os netos. Parece que Deus não reage à opressão dos violentos. Parece que Deus não reage à agressividade de alguns maridos para com suas esposas. Parece que Deus não reage aos filhos que não honram os pais ou aos pais que agridem aos filhos. Parece que Deus não reage a patrões que são exploradores de empregados. Parece que Deus não reage a empregados que não trabalham com comprometimento. Parece que Deus não reage à nossa oração com sofrimento. Parece que Deus às vezes não reage ao clamor de homens e mulheres que sofrem calados.
E muitas vezes, em meio às decepções, em meio às dores e inquietações, nós clamamos por uma resposta. E parece que Deus não nos escuta. Parece que Ele permanece em silêncio. E o salmista, ele continua falando aqui no versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Muitas vezes nós ficamos ruminando a respeito dos nossos problemas, a respeito das nossas angústias, e aquilo alimenta a nossa alma e gera angústia e gera tristeza, e esses pensamentos são ininterruptos e a gente às vezes perde noite de sono ruminando aquilo, meditando nos problemas, e a gente vai sendo cheio de tristeza. E a gente fala assim: até quando, Senhor? Até quando? E outra coisa é: até quando o nosso inimigo triunfará sobre nós? Às vezes o nosso inimigo é o diabo, que fica como um leão rugindo ao nosso redor, procurando a quem tragar. Mas às vezes o nosso inimigo é algum familiar, ou algum vizinho, ou algum amigo que fica nos oprimindo, que fica nos perseguindo constantemente. E isso vai drenando a nossa energia e gerando cansaço ao nosso coração. Mas mesmo assim, quando a gente olha para Davi, depois desse silêncio de Deus, Davi não parou de clamar. Davi continuou orando, continuava falando: atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, responde-me, Senhor Deus meu, olha para mim, Deus, me responde. Teve uma virada aqui, teve uma mudança nesse momento. Eu quero te falar: continue crendo, continue clamando ao Senhor, mesmo que pareça que esteja em silêncio, mesmo pareça que o Senhor não está fazendo nada. Eu quero te falar que há um agir invisível de Deus. E Davi fala assim: ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da noite. O que tem que mudar é o brilho do seu olhar, é a forma de enxergar as coisas. Ele estava pedindo vibração na vida aqui. Eu quero te falar que mesmo que pareça que Deus está em silêncio, mesmo que pareça que Ele não está fazendo nada, Deus está agindo. Há um agir invisível de Deus. O interessante é que Davi fala assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Davi destacou o amor, a salvação e a bondade de Deus. Eu quero te falar que mesmo que Deus permanece em silêncio, mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele é bom. Tudo que Ele faz é baseado no amor dEle, porque Deus é amor. Tudo que Ele faz é baseado na salvação dEle que Ele tem para a sua vida, na bondade dEle. E por mais que pareça que Ele não está agindo, há um agir invisível de Deus. Se nós percebemos o que está escrito em Eclesiastes 11:15, Salomão diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Aqui nós temos duas ilustrações: o vento e como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Em João 3,8, a palavra de Deus fala assim: o vento assopra aonde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Muitas vezes nós não vemos Deus agir, mas nós podemos, como o vento, sentir uma brisa suave ou uma ventania. Mas nós não podemos ter controle sobre a direção da corrente do vento. Não há autoridade, não há governante que possa baixar um decreto dizendo: vento sopre para a esquerda, ou vento sopre para a direita, ou vento para de soprar. Porque o vento é livre, ele sopra para onde ele quer. E assim é o agir de Deus. Às vezes nós não compreendemos como Deus está agindo na nossa história, como não compreendemos o caminho do vento. Mas Deus está agindo na nossa história. Outra ilustração aqui que é falar de Eclesiastes é como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. O não sabes aqui não é no sentido de não termos conhecimento, isso não bastaria, porque a ciência conhece como os ossos são formados. Mas é o sentido da palavra grega iadá, nós não percebemos, nós não vemos. Nós até podemos ter um contato visual com o feto, através de uma ecografia, através de um ultrassom. Nós podemos ver aquela parte, mas nós não sabemos como ele é formado. Mesmo não vendo o processo, Deus está trabalhando. A mulher tem uma relação sexual com o esposo
e ela é fertilizada. O feto começa a crescer no ventre materno. Depois aparece uma pequena barriguinha discreta e logo em seguida aparece aquele barrigão e é incontestável que algo está acontecendo. É incontestável aquela gravidez e depois a criança nasce. Esse processo ele começou lá naquela relação sexual e você não ouviu falar a respeito, mas Deus já estava trabalhando. Deus trabalha desde o princípio. A palavra de Deus fala que Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Deus está agindo mesmo que você não consiga ver. Existem coisas que Deus não vai revelar a você. Lá em Deuteronômio 29:29 ele falou: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra dessa lei. Não é porque Deus não mostra a sua forma de agir que a gente vai colocar em xeque. Muitas vezes a gente quer agir como uma receita de bolo. A gente fala assim, se eu fizer dessa forma, Deus vai agir da seguinte maneira. Mas não é assim. Cada vitória na Bíblia aconteceu de uma maneira diferente. Nós não podemos colocar Deus na parede pedindo para Ele agir segundo o desejo do nosso coração. Porque Ele é um Deus soberano, Ele conhece a sua história, Ele conhece o projeto dEle para a sua vida, Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro e Ele vai trabalhando para que o propósito dEle seja cumprido na sua vida. Deus age, mas Ele não é previsível porque Ele é um Deus multiforme, mas Ele age. E é interessante nós percebermos aqui que quando, na história de Jó, quando Deus rompeu o silêncio, Ele não respondeu às perguntas de Jó, mas Ele fez 70 perguntas a Jó. E ele mudou a sorte de Jó. Quando Deus rompeu o silêncio, ele mudou a sorte de Jó e deu o dobro de tudo quanto antes Jó possuía. É muito interessante também nós percebermos que Deus não curou Lázaro. Deus permitiu que Lázaro morreu. Jesus permitiu que Lázaro morresse. E Jesus chegou lá 3 dias depois que Lázaro morreu. E Jesus vai e ressuscita Lázaro. Muitas vezes Deus não quer curar alguma coisa na sua vida. Às vezes Deus vai permitir que alguma coisa morra para que haja ressurreição. Porque Deus quer que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, na sua história, na sua família. Deus quer que a glória dele seja presente nas suas relações. E muitas vezes algumas coisas vão morrer para que haja ressurreição. Deus se calou diante do sofrimento de Jesus para que o sangue de Cristo falasse mais alto. É só porque Jesus morreu na cruz, foi crucificado, que Ele derramou o seu sangue e hoje nós somos redimidos, nós somos justificados e nós somos salvos por esse sangue. O propósito de Deus às vezes é maior do que aquele momento de sofrimento que nós estamos passando. E nesse silêncio nós temos que caminhar por decisão, por consciência. Apesar de todas as perguntas, Davi fala assim: eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito, muito bem. O agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. A palavra de Deus fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Espera em Deus. Deus vai trabalhar para aqueles que nele esperam. Não se canse. A palavra de Deus fala que esperam no Senhor. Correrão e não caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Espera no Senhor. Ele fará suas asas como águia. Você ainda louvará o nome do Senhor. Confie no amor dele pela sua vida. Continue orando. A palavra de Deus em Apocalipse fala que os anjos recolhem as nossas orações no incensário. E quando ele responde, ele lança vozes, trovões e terremotos. Eu quero te falar que quando Deus agir na sua vida, Ele vai mover o natural e o sobrenatural para enviar a resposta do Senhor na sua vida. Mas é uma resposta que glorifica o nome dEle, é uma resposta que vai trazer alegria no seu coração, é uma resposta que vai te fazer cantar. Como o salmista fala ainda, cantarei, mas eu bendirei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor. Eu quero te falar que você ainda vai cantar de alegria na presença do Senhor. Não desista. Deus está agindo na sua vida. Continue clamando. Peça para Ele iluminar os seus olhos,
porque Ele está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Já está chegando o tempo dele agir na sua vida. Continue, não desista, seja perseverante na sua fé, seja perseverante na sua alegria, seja perseverante em crer que Deus é bom, porque Ele é. E Ele vai trazer o mover dele na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada irmão na tua presença, que tem perguntado ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o Senhor vai agir na minha vida? Até quando eu vou ter que esperar, Senhor? Agir na minha família, agir na minha vida, Senhor. E às vezes o coração desses irmãos estão ficando desanimado, Pai. Pai, eu quero pedir ânimo, eu quero pedir força, eu quero pedir coragem, eu quero pedir, ó Deus, que eles não esmoreçam na fé, que eles continuem crendo, ó Deus, porque eu sei que o Senhor vai romper com o silêncio na vida deles, e o Senhor vai trabalhar na vida daqueles que confiam no Senhor. Gera confiança na vida dos meus irmãos. Pai, fala no coração de cada um, ó Deus. Pai, sopra com a tua brisa, mostrando o sinal. Sopra com a tua ventania, mostrando o sinal de que o Senhor está agindo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que age. O Senhor é um Deus que não nos deixa na mão. O Senhor é um Deus que trabalha por nós, Pai. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, ó Pai. Amém.